Fala pessoal, tudo bom? Estamos de volta aqui com mais um episódio do Otocast. Estou aqui hoje com meu amigo de sempre, Paulão Perim. Cara, obrigado aí, prazer por estar aqui com a gente. E hoje nós temos dois convidados muito especiais, mas antes de introduzir eles, eu queria aqui agradecer os nossos patrocinadores de hoje. E eu queria agradecer a América Frios, que por algum motivo não está aparecendo aqui. O que está acontecendo? Aconteceu. Cara, queria agradecer a América Frios que enviou pra gente esse kit, essa mesa de frios aqui, sensacional. E a gente vai estar degustando aqui no decorrer do podcast. Se você tem interesse em ter um desse na tua casa... Tá muito bonito, vale a pena. É, mano, já pensou a noitezinha com a gata e tal, um negocinho, não precisar cortar, porque né? Não fazer bagunça nem nada, chegar e tá pronto, é... Show. Eu acho sensacional. Se você quer, o link tá aqui na descrição. Entre em contato com eles entregam em qualquer lugar aqui da cidade e quem sabe até em outras cidades, hein? Então é só vocês comentarem aqui que quem sabe eles abrem, né? E vamos lá pro que interessa. Estamos aqui com ele, Gustavo Borges, que é, mano, um nadador, um reabilitador físico, é um empresário, o cara do esporte, né? Fico feliz aí pelo convite, espero poder contribuir bastante aí nesse bate-papo e dar risada. Falaram que eu ia dar risada aqui, espero dar risadas aqui. Isso aí. E estamos aqui também com ela, doutora Luciana vulgo Tia Lu. Pode chamar de tia, já cheguei nessa fase. Já chegou na fase. Positivo. Não aparenta, não apresenta, mas... Mas sou tia do Lucas. Que legal. Ex-pediatra do Lucas. Olha aí. Né? E ela que... ex-pediatra, agora está fazendo uma pós em... Nutrologia esportiva. Nutrologia esportiva. Mano. Bom, é um prazer estar aqui, uma alegria muito grande, né? Sentar do lado do Gustavo Borges para falar sobre atividade física é uma responsabilidade muito grande, né? Mas assim, ó, esclarecendo, eu sou pediatra, né? Minha formação, minha especialização é pediatria, continuo sendo pediatra, mas o esporte e a atividade física sempre fez muito parte da minha vida, né? Quem conhece a minha vida... Desde a época do surf. Desde a época do surf, passando pelo stand-up, pela corrida, por tudo que a gente já fez aí, né? Dentro do esporte. Então, é algo que sempre fez muito parte da minha vida, da vida da minha família, né? E dentro da pediatria, algo que a gente sempre procurou incentivar, estimular. Eu acho que meus pacientes falam... Tia Lu, a pergunta que eu mais escutava quando eu entrava era que esporte que você está fazendo? Né? Então, assim, eu sempre entendi o esporte como algo necessário, né? E atualmente estudo, né, bastante essa área, tenho me dedicado muito nisso. E é isso, eu acho que... E tu, Gustavo, como é que tu chegou aqui? Eu vivenciei o esporte desde a infância, né? Comecei no esporte aí com 6 anos. Fui atleta profissional, depois com 15 anos tive um convite para ir para São Paulo. Fui atleta do Corinthians durante aí quase 10 anos. Pô, que massa. E aí nesse período eu pude fazer uma faculdade também, me formei em educação física. No celular? E aí em um momento eu acabei me afastando. E aí me afastei do... Quanto tempo ficou em São Paulo? Fiquei mais de 10 anos em São Paulo. Já deu pra aprender muita coisa, então cuidado. Né? E aí fui para uma outra pós-graduação, assim, nada relacionado a esporte, que foi uma pós em reabilitação cardíaca e grupos especiais. Então teve um período que eu me afastei, assim, em geral do esporte e fui trabalhar dentro do hospital. Né, fiquei quase 2 anos aí trabalhando dentro do hospital e depois voltei para Palmas com a ideia de trabalhar ainda em hospitais, né? Mas com o tempo foi voltando aquela paixão pelo esporte de novo. Comecei a ter uma visão diferente do esporte, que eu vivenciei o esporte muito de forma profissional. E aí o esporte amador nem era tão forte assim, né? O esporte normal. Hoje muita gente pratica esporte, mas na minha época era uma coisa que eram mais pessoas que queriam ter o esporte como profissão. E aí fui entendendo o esporte como uma coisa amadora. E aí até eu voltei também a praticar. Nunca fiquei parado, mas voltar a fazer a natação, a fazer uma corrida, era uma coisa que eu não praticava. E aí comecei a voltar, vi que aquilo ali era uma coisa que trazia saúde para as pessoas e que com aquilo ali ela podia fazer coisas que ela nunca tinha imaginado. E aí realmente despertou a
vontade de trabalhar com esporte. E hoje eu tenho uma escola de esporte, né, que trabalha desde o bebezinho ali, com 6 meses, até o pessoal mais sênior. Estrutura incrível, né? Natação, corrida, escola de aventura, que é uma atividade que a gente criou aqui. Aquela parte lá na frente? Sim. Cara, a gente tem essa questão da importância também das crianças terem uma conexão com a natureza, né? Resgatar aquela brincadeira de rua, subir em árvores, sujar, que é uma coisa que também se perdeu e que tem muito a ver com saúde. Hoje é só Nintendo Wii, só na frente da tela. Só tela, é verdade. E aí agora eu tô aqui com vocês, poder falar um pouquinho dessa história também. Cara, que bacana. E hoje o nosso tema é nada mais, nada menos do que vencendo o sedentarismo em qualquer fase da vida. Em todas as fases da vida. Todas, né? Olha lá, Perinho, tu tá sedentário também. Eu tô gordo, mas tu tá sedentário, mano. Pelo menos não tô gordo, né, mano? Nada contra os gordinhos, né? Vai ser uma troca de tiro aqui, viu, nada. Eu acho que nós dois viemos aqui para apaziguar e tentar reabilitar pelo menos um deles. Vamos ver se vamos lá. Eu acho que a gente consegue, né? Os dois. Mas vamos lá, eu gostei do que tu falou sobre a reabilitação cardíaca, o cardio, né? Eu sou de uma família de hipertensos, né? Então é algo que já me tocou. E aí, qual a importância? Como fazer isso? O esporte em cima disso. Então, primeiro assim, você falou sobre isso aí da questão da família, né? E sobre sedentarismo. A gente tem uma mudança ali de estilo de vida mesmo por 2 motivos, né? Ou pela dor ali, por alguma coisa que preocupa, ou porque gosta muito. Então, essa questão você já tem um caso ali na família, né? Já é uma condição que pode acontecer com você também por questão genética, mas hoje o exercício num geral, não vou falar só da corrida, o exercício, você se movimentar, né, você melhora a sua circulação e hoje já é comprovado o exercício como terapia não medicamentosa, que a gente chama. Ele ajuda a manter os níveis de pressão e até pessoas que têm pressão, ele consegue diminuir o nível de pressão daquela pessoa. Então, no meu trabalho lá no hospital era praticamente a gente media a pressão da pessoa antes, ela normalmente estava com a pressão ali alterada, a gente entrava com uma sequência de exercício, depois media a pressão e a pressão estava baixa, estava normotenso, né, ali, estava normal. Então o exercício é uma terapia não medicamentosa. Eu já estou né? sentindo... Esse a pressão já está o papel do exercício, né? Ele ajuda nisso aí, melhora da pressão, da pressão, melhora da circulação. Então, na hipertensão ele ajuda sim. Sim. E eu acho interessante, assim, vendo a história do Gustavo, né? Ele é um atleta, desportista, trabalha na área do esporte, mas já trabalhou no ambiente hospitalar, né, Gustavo? Eu acho que para todo mundo que gosta de esporte, que pratica atividade física, que trabalha nesse ambiente hospitalar, assim, a noção da importância da atividade física é maior ainda. Porque a maioria das coisas que a gente vê dentro do hospital, né, em todas as faixas etárias, a gente pensa, poxa, se essa pessoa fosse mais ativa, menos sedentária, né, a evolução seria diferente. Né? A gente sabe que assim, pessoas sedentárias tomam, já é assim, comprovado que elas tomam mais medicação do que pessoas fisicamente ativas, né? Até 35% a mais. Né? Então, assim, o uso de medicações em não praticantes de atividade física é maior, né, nas pessoas sedentárias do que nas pessoas fisicamente ativas. Mas você está falando de pessoa sedentária, gente, o que caracteriza uma pessoa? O que é sedentarismo? Porque assim... Essa pergunta é boa. A pessoa que faz uma caminhadinha uma vez no dia, ali, passeio ali, ela é sedentária? Ela é sedentária. O que é o sedentarismo? O sedentarismo é a redução da atividade física. Só que aí a gente precisa diferenciar. Lembra que a senhora tem que animar a gente, né? Eu vim aqui para isso. Por favor. Mas primeiro a gente só consegue melhorar quando a gente tem consciência da realidade. Então, primeiro vai ser esse momento assim, esse né? choque. Mas eu prometo que no final a gente vai, né, Gustavo? Nós vamos conseguir. Vamos apanhar primeiro. Tá bom, primeiro vamos apanha, vamos depois apanhar. a gente assopra. Morde assopra. Mas assim, o sedentarismo é essa redução do nível de atividade física. Mas é a pergunta do Lucas. Quando é que a pessoa já é considerada sedentária? Para a pessoa não ser considerada sedentária, ela tem que praticar, segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ela tem que praticar mais de 150 minutos de exercício físico por semana. Começa a fazer conta.
150 é o quê? Umas 2 horas e meia? É aquelas 3 horas de atividade física por semana. Agora, é importante a gente diferenciar atividade física de exercício físico. Atividade física é tudo aquilo que te coloca em movimento. Então, escovar o dente é atividade física. Né? Tomar banho é atividade física. E você continua sendo sedentária. Não é atividade, é exercício. Exercício. Qual que é a diferença de atividade para exercício? Na atividade, você está desempenhando funções do seu cotidiano. Você está ativo fisicamente, né? Sua cadeia muscular está ativa, mas em atividades do seu cotidiano, para você sobreviver. No exercício físico, existe uma intencionalidade, né? De melhora da performance, melhora do tempo, melhora da distância. É programado, né? É programado. Tem um local, normalmente é uma coisa específica, ali tem um objetivo. Exatamente. O exercício físico, ele tem um objetivo e uma intencionalidade. Entendeu? Então, isso é importante. Para uma pessoa não ser sedentária, ela tem que estar praticando exercício físico. E com essa intensidade. Né? Pelo menos 150 horas por semana. De exercício físico. De exercício. Essa dúvida eu sempre tive, ninguém nunca tirou. Porque assim, você subiu aqui, ó. Você veio aqui, andou, pegou, né? Subiu o elevador, a escada, você está se movendo. Isso não é exercício físico. Isso é a sua atividade física basal. Mas, então, caminhada é exercício físico? É exercício físico. Agora, o quanto você caminha, né? A frequência com que você caminha. Não, por exemplo, eu vou andando pro trampo. Certo. Isso faz parte da sua atividade, como isso se não diz, entra laboral. como exercício. Não entra como exercício físico. Agora, a partir do momento que você calçou um tênis, foi fazer sua caminhada, sua corrida com uma intencionalidade programada. Tem que estar de tênis e tem que querer. O que diferencia o exercício, o que diferencia o exercício da atividade é a intenção. Entendi. Né? E o exercício ele tem um objetivo específico. Eu quero ganhar força. Eu quero melhorar minha velocidade. Eu quero melhorar meu condicionamento. Eu quero ganhar massa muscular. Tem um objetivo específico. Entendi. Né? A atividade física, normalmente, ela é uma função que você precisa fazer por algum motivo. Então, vou dar um exemplo assim. Eu até discordo algumas coisas com relação ao OMS, assim, opinião minha também, tá? Mas normalmente esse tipo de... Não se pode colocar que a atividade não vale. Vou dar um exemplo. Se você caminha 10 quilômetros para chegar no seu trabalho e você não está com objetivo nenhum de fazer isso aí, ainda é atividade. Não é exercício. Entendi. Entendeu? Mas isso vai te ajudar no seu estilo de vida. Exemplo, teve um período que eu ia para a Ubra de bicicleta, para a faculdade lá de bicicleta, e não fazia nenhuma outra atividade. Eu estava tendo os benefícios de fazer uma atividade aeróbica. Não é exercício físico aquilo ali. Entendi. Era uma atividade, era uma forma minha de deslocar. Pegar um exemplo que é visível assim, é o pedreiro. Se você pegar um pedreiro, a atividade dele é muito pesada. Normalmente você vê um pedreiro, é um cara forte, né? Dificilmente ele vai ter algum problema relacionado a diabetes, mas ele não está fazendo exercício. Mas aquilo ali a atividade física dele é diferente. Aquilo ali é do trabalho dele. Entendi. Legal. Então, assim, tem hora que fica meio confuso. Realmente, a minha o que é atividade, em cima do que ela falou, ele não é sedentário. Eu vou mudar de profissão, mano. Porque ela falou que ele faz atividade, ele não é sedentário, mas ele não está praticando um exercício. Apenas a atividade física faz ele não ser sedentário. Mas quando porque ele foge daquela regra dos 3 dias da semana no exercício. Existe uma avaliação médica que é feita em torno disso, né? De quem é aquela pessoa em termos de atividade física. Então, a gente, além de fazer o recordatório alimentar, faz os METs. Então, a gente faz além do recordatório alimentar, a gente faz o histórico do cotidiano olhando esses METs, né? O que são esses METs? É um índice que mede a taxa calórica que você gasta na sua atividade. Então, para tudo você está gastando. Então, por exemplo, um indivíduo sedentário, ele gasta 1,5 METs só, entendeu? As atividades que se somam a isso, né, que vão acrescentando. Então, a corrida... Olha, aí vai depender de alguns fatores que são individuais. É por isso que é uma avaliação médica individual, né, que leva em conta a sua taxa metabólica basal, que é uma coisa importante. Hoje em dia é interessante a gente ver as pessoas falando assim, meu metabolismo está lento.
A gente consegue marcar a consulta para quarta-feira? Meu metabolismo tá lento. Como é que você sabe que seu metabolismo tá lento? Você está falando isso, né? A gente tem como medir isso, né? A gente, através da taxa metabólica basal e das suas atividades, né? Onde são colocados esses METs das suas atividades físicas. E aí a gente pode fazer uma projeção daquilo que você precisa comer para o tipo de atividade que você faz e para o objetivo que você quer alcançar. Entendeu? Entendido. Então, isso é perfeitamente calculado, né? E planejado. Né? Por isso que existe esse acompanhamento que acompanha desde atletas de alto desempenho, como o Gustavo, né? Que tem uma programação assim, mais específica em períodos de prova, né? Períodos que não está em prova, como também existe esse acompanhamento para pessoas saírem da condição de sedentários para praticantes de atividade física. É nóis. É que assim, se você falou pra mim, tá? Não dá pra falar que a pessoa que não faça esporte, ela seja sedentária. Vai depender, que não faça exercício, entendeu? Vai depender muito do contexto dela. Igual o pedreiro, né? Uma pessoa que às vezes faz um trabalho em casa pesado, ela se movimenta muito. Mas nós 4 aqui, a realidade nossa não é essa. Não é essa. A nossa atividade é, no máximo, escovar um dente, lavar uma coisinha... abrir uma geladeira, não é. Então, assim, aí, nesse caso, aquela atividade que a gente faz, realmente não é ela que vai deixar a gente escovar o dente, não vai prevenir a gente de nenhuma doença. Vocês vão sair daqui escovando o dente 10 vezes. Então, tanto que, né, a gente precisa se organizar, tem gente que paga um horário, se matricula em algum lugar, mas se você pegar grande parte da população, assim, que se desloca de bicicleta, que se desloca andando, que às vezes não tem condição de comer com tanta variedade, que está com peso legal, essa pessoa não tem problema, esses problemas que a gente vê hoje, de diabetes, de hipertensão. Né? Então a necessidade de exercício físico dela é menor. É menor. É menor. É menor. Na questão do sedentarismo. Isso, Entendido. em alguns tipos de trabalho. Em algumas né? profissões. Algumas profissões. Então, por isso que eu falo que a atividade física dele já faz com que ele não seja sedentário. Isso. Entendi. O próprio laboral dele. Exato. E Então tá. Pode falar. Mas assim, ó, essa avaliação não é tão genérica, não dá para fazer assim, né? Ela é muito individual porque leva em consideração fatores genéticos e principalmente a composição corporal daquela pessoa, né? Quanto que aquela pessoa tem de músculo, quanto que ela tem de gordura, qual o condicionamento cardiovascular daquela pessoa. Então, tudo isso são fatores que somados dão essa predição de saúde e de algo que se fala muito hoje em dia, né? De longevidade. A longevidade está diretamente relacionada à atividade física e à preservação da massa muscular. Não tem como a gente falar em longevidade sem falar em massa muscular e condicionamento físico. A gente falando assim, de uma forma um pouco mais prática para a galera que está assistindo a gente. E para mim também, porque né, entendemos o ponto em que chegamos. Cara, qual seria assim, um ponto prático para quem está no sedentarismo? Porque assim, a gente tem os níveis de sedentarismo, porque tu tem aquela criança que o pai, aqueles pais que não deixa a guria fazer nada, pô, tia Lu vem te comendo churrasco, a Sarinha roubando o osso do cachorro para um lado, o cachorro brincando, massa. Mas tem pai que não deixa o guri fazer nada, não pode sujar o pé no chão, pode... Então ele cresceu já dentro desse quadro de sedentarismo. Foi uma criança que nunca teve. A gente tem uma pessoa igual eu, pô, eu fui ativo até os 22 anos. 22 anos eu fui muito ativo e depois parei total. Tem uns 4 anos que eu tô É por isso que o parado. quadro é para reativar, entendeu? Em qualquer idade. Porque E tem outras pessoas que é igual a minha mãe, que depois que se machucou, precisou fazer uma atividade física. Por causa de uma lesão, ela virou ciclista. Sim, é tipo assim, ninguém consegue entender por que ela pedala, porque não Quer era dizer, pra ela depois pedalar. Mas a grande questão é, quais são vocês teriam algumas dicas práticas que poderiam ser aplicadas nesses casos? Então, existe alguma geral ou seria pontual? É que você tocou num tema aí que, assim, pra mim isso aí é, tipo, é até triste perceber que isso aí acontece. É igual eu não deixar o meu filho estudar, entendeu? Você tá tirando o movimentar é igual ABC. Eu sempre coloco que você aprender a se movimentar é igual você aprender, para a criança é tão importante como você alfabetizar.
Então, o pendurar seria o A, o empurrar seria o B, o rolar seria o D, o nadar seria as letras, né? E para a gente conseguir falar uma palavra, você tem que ter um acervo motor. Para você conseguir montar um texto, você tem que ter um acervo maior. É a mesma coisa com o movimento. Né? Eu falo de movimento, nem estou falando de esporte, estou falando de movimento. Então, a gente excluir a criança disso aí é a mesma coisa de você não deixar seu filho aprender a alfabetizar. Entendeu? Me sinto mal de poder falar isso aí. E infelizmente acontece. Isso é um crime. Você está tirando a criança de um aprendizado ali que ela deveria aprender, que isso na adolescência vai deixar ela mais segura, vai deixar ela mais confiante, vai evitar até certos constrangimentos, né? Que a gente vê aqui que as crianças elas têm essa comparação ali, né? Então, assim, nesse caso específico é criminoso pensar numa criança que é sedentária porque o pai não incentiva ou não deixa ela fazer a atividade. Né? A sua pergunta acho que foi um pouquinho... não sei se entraria nesse tema, assim, mas seria dicas de... Seria, cara, o que é que essa pessoa faz? Por exemplo, cresci, meu pai não... No meu caso foi ao contrário. Meus pais me obrigaram a fazer tudo quanto é tipo de exercício que você imaginar. Eu fiz 5 anos de judô, eu nadei... Desde que, era Corpus, tu lembra da Corpus? Sim, sim. Eu comecei nadando na Corpus quando era molequinho e meu pai nadava com o Paulo, foi nadar... Paulo. Lembra do Paulo? Paulo foi meu treinador. Primo nosso, foi treinador do meu pai quando o papai nadou brasileiro em 2001. Legal. E tipo, desde ali então eu vi ele nadando e sempre nadei. No meu caso, não tive esse problema, mas existem pessoas que desde moleque não tiveram nenhum contato com o esporte, não tiveram nada. Na hora que chegou com 10, 11 anos, está vendo todo mundo, ou às vezes até um pouco mais velho. Cheguei com meus 15 anos, estou terminando o ensino médio. Pô, cara, fulaninho tá malhando, tá com físico bacana, o cara consegue fazer algumas coisas. Eu vou na aula de educação física da escola, eu tô com nota baixa porque eu não quero nem jogar um vôlei ou fazer alguma coisa. Como é que eu motivo uma pessoa que tá nesse ponto? Às vezes ela... Não é nem só a motivação. Às vezes ela, eu quero, mas às vezes a sensação dela pode ser parecida com o que eu tenho hoje. Tipo, cara, eu quero, eu sei de necessidade, eu sinto falta. No meu caso, eu sinto falta, mas no caso dela, como é que eu quero, vejo, mas como que eu começo? Para que lado eu vou? Eu vou para um... Cara, não, vai para uma musculação. Não, você está falando no seu caso. Não, agora eu tô falando num adolescente ali de seus 15, 16 anos que chegou, não praticou o esporte a vida inteira e agora ele quer começar. Por onde ele começa? Eu vou para musculação porque eu tô vendo todo mundo bombado. Vou puxar. Não, eu vou para piscina. Não, eu vou correr, vou jogar basquete. O que eu faço? Olha, tem estratégia para isso. Tá? É assim, como a gente quer falar de vencer o sedentarismo em todas as fases da vida, a gente tem que caracterizar esse sedentarismo em cada fase. Primeiro, a gente não nasce querendo ser sedentário. A gente vai se tornando sedentário. Né? Quando você tem uma criança que ela começa a aprender a andar, o que ela faz? Ela não quer andar, ela quer o quê? Correr. Vocês já viram? Então a criança gosta de movimento. Né? É natural da criança querer se movimentar. Você chega com uma criança que nunca foi na praia, né? Um bebê que aprendeu ali, está aprendendo a engatinhar. Você solta ela na areia da praia, em que direção ela vai? Água. Da água, ela quer nadar. Uma criança que começa a aprender a andar, ela não quer andar, ela quer correr. Então, o movimento faz parte do ser humano. A gente gosta de movimento. E na infância, é assim. Uma criança saudável, ela quer subir na mesa, ela quer subir na árvore, ela quer... Né? Agora, a gente vai perdendo esse interesse, essa habilidade. E isso se acentua muito na pré-adolescência, que é quando é o primeiro risco de sedentarismo. Porque o sedentarismo é um risco. Eu gostava de falar uma coisa que eu gostei muito. Assim, eu sofro quando eu vejo alguém sedentário. Uma criança, então, assim, que eu falo, meu Deus, o que vem pela frente, né? Medo então, dela assim, chorar olhando para nós. eu tô. Tô emocionada. Então, assim, lembrar disso. Se você está nessa fase, infância, adolescência, pré-adolescência, lembre-se de manter aquela criança ativa. Ela naturalmente vai gostar de ser ativa. E não colocar esses bloqueios que a gente vê algumas vezes, né? Motivar, incentivar. É normal a criança querer mudar de esporte, né? E você não deve, às vezes, criar aquela especificidade, né, Gustavo? Que a gente vê muitos pais, às vezes, querer que a criança fica muito específica num esporte, talvez um pouco antes da hora. Existe a idade de especificidade de cada esporte, da natação, do basquete, de futebol.
né? Então, assim, um acompanhamento adequado pode te ajudar a identificar a fase que seu filho está, se está na hora de especificar esporte, se não está, o que ele precisa. De maneira geral, o que orienta aí como pediatra é, se o filho quer mudar de esporte, deixe mudar, mas mantenha ele ativo. Ele precisa vencer a pré-adolescência. Mas e nesse ativo. caso, do contrário, eu vou até melhorar um pouco a minha pergunta. Vou melhorar ela. Eu fui um pai responsável, não incentivei a fazer atividade física, eu fui aquele cara que sempre trabalhou, nunca dei nenhum exemplo. Chegou com 15 anos, eu tô vendo meu filho engordando, parecendo uma porca. Eu viro assim, mano, ou tu malha, tu vai infartar. Não é nem no sentido de saúde, não é nem questão de estética, é no sentido de, mano, teu colesterol tá batendo, o teu triglicérides tá batendo, tu tem 15 anos, daqui a pouco tu infarta do jeito que tu tá indo, tu não dura mais 20 anos, beleza. Ligou um alerta no pai. Só que o pai nunca incentivou. Aí ele, filho, vamos, o que você quer fazer? Eu pago o que você quer. Ele, pai, eu não quero jogar meu videogame. Só isso, eu não quero. Cara, o que um pai desse faz? Oi. Surra. Aí, diz aí, Gustavo, o que então, tu acha? Porque eu sou dessa teoria, mas... Primeiro, assim, a questão que eu falei da criança é pensar como alfabetização mesmo. Uma criança que é alfabetizada, quando ela chegar com 13 anos, é muito mais fácil ela montar um texto. Com certeza, entendi. A criança que não foi alfabetizada, ela vai ter muito mais dificuldade de montar um texto com 13 anos. Entendi. Né? E de aprender alguma coisa nessa idade, porque tem a idade de aprender, né? Igual a Luciana falou, tem a idade de aprender ali. Passou daquela idade ali, é igual o adulto que quer nadar. Aprende, mas tem coisas que ele não vai conseguir fazer. Mas ele nada, ele vai conseguir nadar, faz travessia, nada prova, mas tem coisas que realmente ele tinha que ter aprendido na infância. Né? Eu me colocar como pai numa situação, tentar imaginar uma situação que meu filho está numa situação dessa, né, que está já com doença de pessoas, risco de sedentarismo, tudo, é ter uma conversa, tem que bater a real para ele, né? Ele vai ter que e eu como pai talvez vou ter que impor alguma coisa para ele, né? Agora assim, qual que é a atividade que é melhor para ele? Tentar buscar uma atividade que ele se sinta bem e que ele se sinta seguro também. Porque não adianta eu querer colocar uma atividade que ele não se sinta bem, né? Porque eu acho que não é a atividade em si. Qual que é a melhor atividade? Melhor atividade é aquela que ele se sente bem, que ele gosta e que ele vai ter uma rotina, né? O adolescente ele tem muita questão do grupo, né? De participar de atividades que os amigos estão juntos ali, mas é uma situação bem complicada, porque quando você fala de um adolescente assim, eu já imagino uma pessoa que não quer sair de casa, que só quer realmente ficar na frente da tela. Às Normalmente vezes não tem é um adolescente nem tantos amigos, é uma que pessoa tem, mais reclusa. Ele tem vergonha do próprio corpo, né? A gente tem muito caso assim, às vezes até criancinha já hoje que tem vergonha do próprio corpo por toda essa coisa que é forçado hoje. Né? Então assim, é um caso bem complexo isso aí. Não dá para falar como uma dica, acho difícil dar uma dica, mas é conversar e buscar uma atividade que ele se sinta bem, né? Que ele goste, uma atividade que tenha pessoas da idade dele ali, que ele se sinta seguro naquela atividade. Eu acho que é o principal, assim. Assim, reforçando o que o Gustavo falou, que é muito bom, assim, olha, eu não estou fazendo atividade física nenhuma, já passei desse período, já estou, digamos, na vida adulta, preciso, que como eu começo, como é que eu saio, esse pontapé inicial. Prazer, Paulo Perim. Estamos aqui para te ajudar. A primeira coisa é isso que o Gustavo falou, né? De você encontre uma atividade física que você tenha prazer e resultados. O prazer está relacionado com a sua aderência naquele esporte. Você vai aderir melhor no esporte que você goste de praticar, né? Mas só que tem que ser algo que lhe dê resultado também, para você ter motivação. Né? Você não vai fazer algo que, nossa, não acrescentou nada na minha vida. Entendido. Então, e outra dica importante, isso assim já é comprovado. Tá, mas eu vou começar uma atividade física. Eu começo fazendo 2 horas de atividade física 2 vezes por semana, ou como é que eu distribuo isso? Então, essa questão da periodização de treino, ela não entra só na vida do atleta de rendimento ou do desportista habitual. Ela entra também na vida do sedentário que está começando esse processo de reabilitação da atividade física. É melhor mais vezes por menos tempo? Exatamente. É melhor mais vezes na semana por menos tempo, se você está começando. Porque nesse início, a gente tem que criar aderência.
Então, criar rotina. O hábito, né? O hábito. Entendido. E o hábito você só cria com frequência. Entendido. Não é com intensidade. Hábito é frequência. Repetição. Hábitos são rotinas repetidas e não intensidade. Então você fala, não, eu vou fazer aqui 1h30 de musculação 2 vezes na semana. Não vai ter aderência. Você vai parar na segunda semana. É melhor você fazer 30 minutos, 40 minutos, 5 vezes na semana. 10 minutos. De 10 minutos já tá bom já, se fizer todo dia. Entendido. Se fizer todo dia... Vai criar o hábito, né? Vai ser algo aí a gente entendido. já entra no tipo de treinamento. Você pode fazer talvez um treino de HIIT ali, que vai tirar você, melhorar já seu condicionamento. Aí especifica, né? Mas assim, ó, para você sair, ter uma melhora da sua performance, a gente falou sobre deixar de ser sedentário, né? Mais de 150 minutos de atividade física por semana. E para eu ter uma melhora da minha performance física, aí você tem que praticar, né, assim, atividade física pelo menos 5 vezes na semana, de intensidade moderada, pelo menos. Então, não fala de tempo. Você não precisa passar 1 hora, né? Mas faça com mais frequência. A intensidade de quanto você está ali. A frequência é mais importante, né? E eu vejo que, assim, onde que... Não é uma dica, mas falar de um erro. Hoje, se você for fazer um treino de corrida, eu tenho certeza que você consegue fazer, às vezes, 40 minutos lá de atividade. Só que e amanhã, como que você vai estar, entendeu? Na hora, vai, mas e no outro dia? Amanhã não vai aparecer, onde não. a pessoa, às vezes, erra, entendeu? Ela, não, eu tô bem, eu dou conta, eu consigo. Eu, quando tem voltei aquela lembrança nadar. E assim, não, vai um dia, é como se você estivesse no escuro, você não sabe o que vai acontecer. Então vai, sente como que é. Aí no outro dia, nossa, não senti dor, não senti nada. Beleza, não tem problema. O pessoal fica parecendo que, se não sentir dor, não malhou, não valeu. né? Não está sentindo aquela fisgadinha. No primeiro momento, você precisa criar um hábito. E hábito é frequência. E quando fala de dor, assim, trazer pro esporte, e é outro erro também que muita gente comete, fala da corrida específica, dos esportes específicos, a pessoa, ela quer treinar muito pela questão da queima calórica, que ela vai queimar sei lá quantas calorias. Mas não dá o tempo de... Só que, durante o dia, ela não vai conseguir fazer mais nada, entendeu? E aí aquilo ali, a conta não fecha. Então, existem algumas coisas que quem está começando, falar de dica, que as pessoas erram, ela entender igual água. Quanto mais eu desidrato, mais eu vou ter sede. Quanto mais eu gasto energia, mais eu vou ter fome também. Então, achar que fazer muito exercício vai ajudar a diminuir o peso, não é assim que as coisas funcionam. Não é via de regra. Eu vi uma galera falando que para perder peso, a melhor coisa é você vai para musculação, porque o músculo, você criar músculo vai fazer você ter um consumo calórico maior, você não vai ficar com a mesma fome na natação. Eu não sei se tem muito isso. Olha, isso tem uma verdade aí, tá? Que assim, a gente tem que posicionar ela bem para não ficar... aquela taxa metabólica basal, que é o quanto você queima, gasta de energia estando em repouso, está diretamente relacionada à sua massa muscular. Então, uma pessoa que tem uma massa muscular menor, né, e talvez uma taxa de massa de gordura maior, ela tem realmente um metabolismo mais lento. Né? Então, assim, você preservar e otimizar a sua massa muscular aumenta a sua taxa metabólica basal. Isso é verdade. Entendi. Por isso que algumas pessoas dizem assim, de uma maneira genérica, você faz musculação e depois que você sai do treino, o treino ainda continua trabalhando por você, né? De certa forma é verdade. Você otimizando a sua massa muscular, você está aumentando o seu metabolismo. Então, para muitas pessoas, né, assim, aí depende, estilo de vida, alimentação e objetivos, né? De uma maneira geral, todo mundo precisa da massa muscular, né? Mas, assim, um corredor precisa dela para um objetivo, né? Já um atleta de força precisa para outro objetivo. Aí, com quem nós estamos trabalhando? Né? Quem é esta pessoa? Esse negócio do psicológico, ele é muito... Eu nem sei, provavelmente tem, vou perguntar, minha esposa estava formando em psicologia, deve ter alguém deve ter um psicólogo especialista nessa questão de esporte, né? De esporte? Para te ajudar nessa... Pô, eu, ano passado, fui treinar lá não é nem para chamar de treinar. Eu peguei meu treino antigo, readaptei, cortei tudo, bora. Mano, eu fiz 800 metros, eu saí da piscina. Sem água. Eu inventei de treinar no meio da campanha política.
Eu saía na hora do almoço, ia nadar no almoço, voltava pra trabalhar à tarde. Mano, segunda semana, mano. Era melhor ter feito 400 metros. Segunda semana eu cheguei e inventei de fazer o quê? Não já mais. tem uma semana e meia que eu tô aqui. Não, deixa eu tentar dar um tiro. Eu dava tiro, deixa eu ver o que eu faço. Tiro no pé. Por um lado, fiquei Tiro feliz, no pé. fiz 30 abaixo. Com um cara que tá há 4 anos parado, não achei ruim. Mas, mano, cheguei no final. Eu falei pra minha mulher, amor, eu acho que eu tô tendo um infarto aqui na piscina. Não tem, você respira e o oxigênio não vem, você bebe água pra matar a sede, e a sede não passa, você fica... gente, o que... Mas é o negócio que a pessoa... Ela 2 dias sem andar. Ela já começa dando tudo ali, entendeu? E aí você tem essa lembrança que você... do que você fez antigamente, aí você acha que você vai... Mas não é assim. Aí vem a frustração. É a mesma coisa... Abandona. Eu querer comparar os tempos que eu querer treinar e querer comparar os tempos que eu fazia quando eu treinava. Nunca vou fazer isso. Eu já então hoje eu tenho consciência que eu preciso começar do zero. Do zero. Zero absoluto. Nem que eu vá evoluir rápido na primeira semana ali. Eu acho que assim, quem vai começar, qualquer atividade, o nível que você vai começar é levemente desconfortável. Tem que ser a atividade. Ela não pode estar desconfortável, ela não pode estar intensa, não pode ser exaustivo. Levemente desconfortável. Não é confortável, igual um passeio, que você está andando no shopping, mas é levemente desconfortável. Até porque você precisa conhecer o seu corpo e como que ele vai reagir. Você não sabe como que você vai reagir. É um negócio que você nunca fez. Nem sei se dá para comparar isso com uma medicação que você vai tomar a medicação ali e você não sabe o que pode acontecer com você e você tem que ficar regulando a dose. Entendeu? Então você está no escuro ali. Você não sabe o que vai acontecer com você. Então sair sempre como se fosse do zero. Eu penso assim... Eu não estou treinando, tem um tempo que eu não participo de prova, eu mantenho uma atividade bem básica assim, na minha rotina, mas quando eu saio para treinar, eu penso que eu estou tomando sol, eu nem preocupo com intensidade. Às vezes hoje eu saí porque eu estou fazendo uma atividade, mas eu quero tomar sol. Entendido. Minha preocupação é essa. E tá aí uma coisa interessante. Eu não estou preocupada com o meu pace. Eu vou correr meus 10 quilômetros aqui. Eu saio para fazer uma caminhada, mas na verdade eu tô ali. Eu nem tô indo nadar. Eu vou nadar meio-dia, mas eu não tô indo nadar. Eu tô indo tomar sol. Tô dando um exemplo, entendeu? E esse negócio do tomar sol é bizarro, porque a gente mora em Palmas, uma cidade que tem um sol para cada habitante. E existem pessoas que têm déficit de vitamina D, mano. É bizarro. É bizarro. É sério, eu não consigo entender. Mas, tá ouvindo, amor? Te amo. Mas aí, assim, qual foi a última vez que você foi pro sol, né? Qual foi? Tem recomendação até para isso, né? Como fazer esse aporte natural de vitamina D através do sol? Eu tenho uma pergunta. Como é isso? Essa vitamina D, eu tenho déficit dela porque eu não pego sol. Vou consumir essa vitamina D em cápsula, alguma coisa. Mano, desculpa, é que eu sou meio assim, isso é a mesma coisa, tem o mesmo efeito, tipo assim, vai para uma área mais placebo, tipo assim, cara, resolve, mas não é a mesma coisa. Ou não, Lucas? Você pode substituir. A suplementação de vitamina D não é placebo, ela é real mesmo. Ela pode substituir o sol? Assim, eu não posso dizer que pode substituir. É igual falar assim, Luciana, eu vou parar de comer proteína. Eu vou tomar só o whey protein para substituir. O whey protein é um suplemento proteico industrializado. Entendi. Você não pode... Que em muitos casos a gente precisa usar, né, para suplementar. É diferente. Mas o que a gente recomenda? Uma alimentação saudável, com todos os nutrientes. Então, a vitamina D é a mesma coisa. A suplementação, em muitos casos, é necessária, né? E precisa ser feita, aquele comprimidinho oleoso lá precisa. Suplementação, mas ela não vai substituir esse aporte da sua vida cotidiana saudável, que inclui tomar sol. E a recomendação para a vitamina D de sol você tem que tomar sol em áreas grandes do corpo, né? Braços, pernas, e naquele horário entre 10 da manhã e 4 da tarde. Ou seja, o horário que os dermatologistas falam para a gente não tomar sol. Então, assim... É complexo. É uma briga aí dentro da medicina, tá, gente? Mas aí nessa área, assim, eu vou dar uma pitacada aí. Porque tanto na agricultura quanto na pecuária, a gente tem que fazer um equilíbrio dentro do organismo do animal. Então, nós como seres humanos, como animais, né,
é a mesma coisa. A gente precisa fazer uma suplementação para nutrir de forma adequada, para equilibrar aquilo dentro do organismo, né? Então a gente nunca vai deixar de suprir e de tirar a principal fonte, mas a gente precisa às vezes dar uma adentrada com algo para que aquilo se equilibre dentro do organismo, né? Então, é igual suplemento ou a vitamina D, né? Impossível eu trocar o sol por um comprimido, né? Isso, mas excelente. Adorei essa frase. Impossível trocar o sol por um comprimido. Tinha que legal. botar na camiseta. Vamos pôr. Porque a gente precisa Obrigado. incentivar. Você trabalha as pessoas com tomar engorda? Não, eu trabalho com um produto para lavoura. Tá. Mas a gente, na formação lá, aprendeu uma porrada de coisa. Colégio agrícola, você aprende tudo, né? Nós me criei no meio da fazenda, vocês estão falando, eu vou aproveitar aí para adentrar. O legal da piscicultura lá em Ponta Porã era que quando esvaziava os tanques, tinha barro pra caramba, né? E o legal era sair só com o olho, assim, tá ligado? Só funcionava o olho. Não via mais nada, o resto era barro. Então, na questão de resistência, do organismo, né? Fugiu. Sistema imunológico. Isso, da parte imunológica do corpo, né? Então, nessa parte é legal. Essa vivência sua foi o quê? Infância e adolescência? Praticamente a vida toda. A vida toda. Então, provavelmente, vai se dar bem em atividades outdoor, Sim, né, sim. Gustavo? Adoro. Atividades outdoor. E nós moramos... na minha opinião, Palmas é a melhor capital do Brasil para a prática de atividades físicas outdoor. Aqui é incrível. Seguro. Né? Eu acredito que eu nunca tive... Quem quer correr, corre com tranquilidade. Quem quer pedalar, pedala com tranquilidade. Quem quer nadar, nada bem aqui em águas abertas. Não, quando eu voltei Entendeu? pedalando. Até eu bater, né? Você joga um beach tênis no sol, você sabe? Palmas é incrível. A cidade aqui possibilita muito. É incrível. Tô com curiosidade de jogar esse beach tennis. Pois bora. O pessoal fala cara, ainda mano. Ainda não joguei. A cara do Gustavo foi ótima, então... Não, eu sou muito adepto, não. Não. Por quê? Ó, já joguei frescobol, acho muito mais interessante. Acho muito legal. Frescobol é bacana. Gosto. Joguei eu tenho problemas no punho, assim, de quedas que eu já tive já. E aí, a vez que eu joguei uma vez, assim, senti desconfortável e não me atraiu muito o jogo. Eu pratico tênis, né? Inclusive, comecei a jogar tênis. Tá jogando eu acho mais interessante. Jogo lá no Augusto. No Augusto, Loss, Olha, Foi uma coisa que eu comecei ali a fazer. perto do Marista? Ou não? Perto do Padre Josimo, colégio. Na Norte. Qual que é o Padre Na Josimo? Norte. É uma escola de tempo integral que tem. Essa aqui, Loss, final lá. Final da Teotônio ali. Mas eu acho qualquer atividade válida, assim. Mas eu prefiro o frescobol Do que o beach tennis. Eu não entendo. Agora a treta vai sair daqui e vai passar pra cá. Eu sou beach tenista, apaixonada pelo beach tênis. Mas os melhores jogadores de beach tênis são os ex-tenistas. Os campeões, porque o tênis é um esporte de base técnica, né? Ele te dá base para outros. Nossa, então, o treino de tênis era um saco. Não, Era a mesma coisa. Eu acho que escova a balinha. Escova a balinha. O beach tênis, ele trouxe muita gente que nunca teve a base do tênis. E aí, se você pega uma pessoa que fez tênis, com certeza ele vai... Eu sempre digo uma coisa. O beach... gente, agora vocês tocaram no assunto que eu vou me empolgar. É até perigoso falar de beach tênis. Bora. Mas, assim, o beach tênis, eu falo assim, que ele é o primo hippie do tênis. Né? O tênis o cara que joga tênis, primeiro, ele é sócio de um clube de tênis. É ou não é? Você é sócio de um clube de tênis. Não? Ele viaja, ele leva a raquete, ele leva um tênis, ele é organizado. O tênis é um esporte... Agora o beach tenista não. Ele é aquele cara pé na areia, descalço. Ele tá de biquíni, de short, talvez sem camisa. Entendeu? Ele joga... É a galera da praia. Mas é por isso que o beach tênis conseguiu trazer tanta gente. Eu acho que o beach tênis é um esporte desses... negócio mais solto, assim. Exatamente. E descontraído, né? Ao ar livre. E o beach tênis chegou numa época que as pessoas estavam precisando dessa saída. Sim. O crescimento no beach tênis foi muito concomitante com a pandemia. Né? A época que as pessoas... Aqui em Palmas tem uma turma aí da velha guarda que já joga beach tênis há uns 7 anos ou mais, né? Os que começaram aqui. Mas na época da pandemia, que as pessoas precisavam sair daquela condição de isolamento, né, de reclusão em casa, o beach tênis foi algo que ajudou muita gente nesse processo. E hoje você vê, em Palmas, uma cidade do tamanho de Palmas, uma capital, né, que não é tão grande, a gente tem mais de 60
arenas de beach tênis. É muito. Nenhum esporte cresceu tanto, vamos falar do Tocantins, nos últimos 3 anos, do que o beach tênis. Só perde pra onda da bike? Porque a bike, quando chegou uns anos atrás, meu amigo... na pandemia também venderam muita... Uma vez eu conversei com uma pessoa que trabalha nesse segmento, falou, eu nunca vendi tanta bicicleta. As pessoas tinham essa necessidade de sair de casa, né, de buscar esses esportes. Então, a bike aqui em Palmas cresceu muito, né, o beach tênis cresceu muito e cresceu no Brasil. Agora, o que é interessante que eu acho? O beach tênis, ele cresceu no Tocantins mais rápido do que em estados que são praia. Tipo assim, ele aqui foi mais rápido do que em outros locais, entendeu? E eu acho assim, é muito importante porque ele trouxe muita gente que não fazia atividade física. Eu tenho muitos amigos que viviam um estilo de vida sedentário, entendeu? Era assim, atleta federado da Heineken, maratonista da Netflix, ele e a família. E através do beach tênis, ele se gostou da atividade física e, assim, às vezes aquela pessoa que já está com mais de 40 anos, começa a jogar beach tênis, ele já sente que se ele não fizer um fortalecimento muscular, ele vai ter uma lesão, ele começa a preocupar e já começa uma musculação por causa do beach tênis. Então, assim, eu tenho N casos de amigos nessa condição. Porque o beach tênis é aquele esporte assim. Vocês já viram que eu tô empolgada, né, gente? Vocês tocaram num assunto agora que é perigosíssimo. Falar de beach tênis. Então, assim, o beach tênis... A cara do Gustavo tá agora aguenta. Agora aguenta. Você podia não ter falado nada disso. Vamos pra cá, natação, né? Mas, assim, o beach tênis é aquele esporte que qualquer um joga. Se você tá ali, você consegue segurar a raquete, pisar o pé na areia descalço, você já se sente criança de novo. Então, aquela coisa que a gente falou, né? Ele te traz de volta pro prazer da atividade física. É aquela sensação de tô na praia. Você sai do trabalho estressado, cansado, sai de um plantão, você ficou descalço, botou um short, botou o pé na areia, segurou uma raquete, sua mente pensa, estou na praia. Então, já tem tudo isso. Né? Você está fazendo uma atividade outdoor, tem uma interação social importante, o beach tênis você joga ali de dupla, né? E a pessoa está ali na areia, segurou a raquete, conseguiu passar a bolinha para o outro lado, já é beach tenista. E é por isso que a gente vê tanta gente começando o beach tênis. Se você quer, arrasta para cima, já tem esse curso, o link está na descrição. Mas é uma modalidade que é inclusiva mesmo, que é o que eu falei. Né? Qualquer um joga. Eu não tenho... Não é desprezando. Eu não jogo por conta, igual eu falei, eu sinto desconforto quando jogo. Mas ele é tenista, ele é a nobreza, gente. Ele é a aristocracia da bolinha. Não. Ele é outro... o beach tenista é o hippie da praia. Ele tá descalço, ele tá, entendeu? Ele não tem aquela técnica, ele quer rir, ele só precisa ter é o hippie, mas ele precisa ter uma rede, a areia não pode dar alergia. Ele é o hippie, né? Ele é o hippie. Tem calcário nessa areia? Qual é o nível de calcário dessa areia? Ela não vai me trazer um... Minha raquete é tratada. Se a gente for falar de primo hippie, eu acho que o frescobol, ele tá mais hippie. Ele tá mais hippie. Tá bem mais hippie. Mas é uma atividade bem inclusiva, assim. Eu acho que é legal a pessoa estar em contato com a natureza, né? Tem outras pessoas ali. É uma modalidade acessível, porque... É acessível? Eu sei que o tênis não é. Eu não sei... Não, eu acho que... O tênis... Não, apesar de que... Não, na verdade, sim. O tênis ele se tornou muito acessível de uns 5 anos pra cá. Então, mas assim, o que é acessível também? Igual a bicicleta, é acessível ou não é acessível? É acessível, entendi. Sim. Tudo vai depender do teu ponto de vista e do teu poder aquisitivo. Eu entendo. O beach tênis, ele pode ser acessível, pode... Não, eu acho que não dá pra... Não dá pra natação você metrificar. É acessível ou não é? Não, vai depender... Não vai depender de muitos fatores, entendeu? Acho que não dá pra falar. Agora, iatismo é acessível? Aí já... Entendi. Aí você já joga para entendeu? No final das contas, tudo é prioridade, né? No final das contas, tudo vai se matar na questão de prioridade. Mas faça uma aula de beach tênis pra você conhecer lá. Entendi. Eu acho. Faz dupla com ela. Vamos lá. Vamos, bora. Ela te ajuda a escolher um look também. Vamos lá. O beach tênis tem isso. Olha a crítica sutil, você viu? Cara, se tirar uma foto... Não, se tirar uma foto minha jogando beach tênis com o look que ela escolher, eu não boto meu pé em fazenda nenhuma, em lugar nenhum. Jamais.
Não, mas Olha, nós temos casos Isso assim não é que preconceito, tá? nós Mas temos casos de eu tenho amigos uma assim que pergunta. começaram com um preconceito até maior e hoje é caminho sem viciado. volta. Caminho sem Do volta. Caminho chefe sem que o volta. diga. Eu não tenho preconceito com nenhuma Modalidade nenhuma esportiva. modalidade, acho que tudo é válido. Eu, como professor também, já me envolvi em várias. Mas não joga beat tênis. Não consigo jogar. Ele é tenista. Eu faço muita coisa, né? Eu faço muita Ele coisa. já faz muita não coisa. tem tempo, Faço muita entendi. coisa. Pô, mano, Gente, cara, é o Gustavo tu correu Borges. Ironman. Gustavo tu- Borges. faço Aí você muita chega pro coisa. Tu Gustavo foi no Borges e fala, chegou em você não Ironman joga ou não? beach tênis. Fiz. O cara nada, Tu fez? corre, Ah, joga tênis. fiz o meio, né? Não, Fez Mas o eu meio? não, Joga beach tênis, então ele não tá gosto, não me considero nenhum. Eu Triatleta, pratico natação, eu pratico tênis, eu pratico. Já pratiquei jiu-jitsu, Nossa. pratico ciclismo, porque você colocar. Eu acho até chato ficar, eu sou. O pessoal, você é triatleta? Tipo, eu nunca me enxerguei na época que eu fazia triatleta. Eu sou poli. estou praticando praticando esporte. triatlo nesse Triatlo, momento, mas- entendeu? E eu sempre fiz outras atividades, acho muito interessante. Aí é da minha profissão. Já fiz ginástica natural, já trabalhei com exercício com bambu, né? Então, assim, não me limito a... E gosto de todas. Se eu estiver na praia, com certeza, não estou fazendo nada ali, eu vou Vai ter o jogar... beach tennis, vai vou ter jogar o- bote, vou jogar altinha, atividade. vou O jogar... esquema é tá se movimentando. acho que é Mas se você viu que movimentar. ele não falou, né? Não, mas... Tá Você- bom. Você entendeu, né? Pegou aí, pegou. Pegou. Se Mas tiver, olha- eu vou jogar o quê? Não sei. Deixa isso em branco. Mas sabe o que eu acho interessante? Quem gosta de atividade física é assim. E eu, na minha opinião, aqui quem vai falar é a desportista, a praticante de atividade física. Eu já tenho 47 anos e, como se diz, consegui chegar até aqui praticando atividade física, driblando, às vezes, uma rotina exaustiva. Eu sou rotina intensivista. O Lucas conhece um pouquinho, né? Então, assim, o intensivista trabalha muito em sistema de plantão, é uma série de coisas. Então, às vezes, para você conseguir chegar até aqui com um certo preparo físico e mantendo a sua prática nos esportes que você gosta, é um pouco difícil. Mas algumas coisas eu acho que ajudam bastante. Uma delas é fazer isso que eu acho que o Gustavo faz e que eu fiz também a minha vida toda. Praticar vários esportes. A gente não vai ser, eu não vou ser um atleta de rendimento e nem ganhar campeonato, não é isso. Mas quando eu pratico várias modalidades esportivas, eu me mantenho ativa, às vezes evitando aquelas lesões de repetição da pessoa que especifica só numa coisa, né? E aí eu vou entrar numa pergunta. Ele falou o seguinte, cara, joguei, senti um desconforto, porque eu já caí, já machuquei o pulso. Massa, como ele... Assim como ele, existem inúmeras pessoas que vão chegar na hora de praticar e vão sentir... Cara, vão sentir desconforto. Pode ser que esse desconforto seja, no meu caso, eu tenho frouxidão ligamentar, eu não posso jogar mais vôlei porque meu ombro vai embora. Não tem muita opção. Até na natação, o Matt já falou, se tu não fortalecer antes, ele vai sair. Tem atividades... não tem atividade que tem contraindicação. Não Sim. existe isso, no meu ponto de vista. Entendi. Entendeu? O médico Mas me tem pediu para pessoas- fortalecer antes, pela minha condição. Ele falou, olha, pode nadar, pode competir para fazer o que quiser, mas se você não fizer uma musculação junto para fortalecer, Mas pode tem dar um pessoas BO. que são contraindicadas em algumas atividades. Eu não sei como que é, porque assim, eu não tenho, não posso falar do beach tênis, eu não conheço, não sei nem como que é uma aula, né? Mas eu vou falar da natação e da experiência que eu tive com o meu punho, né? Eu senti dor no dia que eu fui jogar lá, aí beleza, não, vamos jogar um tênis para ver como que é. Quando eu fui jogar o tênis e eu bati a primeira vez, eu senti dor. Aí o professor orientou, falou, olha, tem bolinhas que são mais leves, que são mais macias. Sim. Aí eu fui com essa bolinha, eu não senti. Então, assim, toda atividade existe uma adaptação. Talvez se eu fosse jogar o beach tênis, o professor ia falar, ó, tem outra bolinha, ou tem outra Tem uma raquete, ou tem outra um coisa. esquema pra... Na natação, eu vejo que médico, hoje mesmo estava com um aluno e falou, ele falou que eu não posso fazer o borboleta. Eu falei, tá, mas por que não pode Não é fazer? Ele isso. sabe como que é o movimento do borboleta? Ele já Então, nadou, assim, esse médico ele já já nadou. entendeu? A gente estava comentando a respeito de médicos que não recomenda Mas eu acho que natação para criança. Então, mas eu depois acho que dessa... o médico ele trabalha muito na questão do que ele conhece e na segurança dele. Então, eu Entendi. mesmo falo assim, olha, você faz esporte?
Então vai num médico que faça esporte. Senão ele vai falar para você parar. A primeira coisa que ele vai falar é para. E mais importante, ele não vai saber te acompanhar nas dificuldades. Quando você tiver uma dificuldade, você vai parar ali, porque nessa orientação ele não vai saber como, né, passar por aquela fase. Não precisa ser um médico esportivo, mas um médico que faça atividade é totalmente diferente. É outra visão. É outra visão mesmo. É outra visão. Ele te enxerga como, ainda mais se você é um desportista e faz o acompanhamento com um médico que além de ser da área, é desportista, ele te enxerga de uma maneira diferente. Ele enxerga que o seu envelhecimento é diferente. Por exemplo, se eu atendo um paciente que fala, eu estou muito feliz aqui assistindo Netflix, fazendo churrasco e tomando Heineken. Ok, tem parâmetros que eu vou olhar, até laboratoriais, eu falei, não, tá bom para ele, o objetivo de vida dele é ficar assim. Agora, se eu converso com um nadador, com meu pai do Lucas, né, um cara que vai nadar sempre, a felicidade dele tá na prática esportiva dele. Ele vai chegar aos 80 nadando. É diferente. O envelhecimento dessa pessoa, eu tenho que considerar alguns aspectos. Aquilo que talvez seja ok para alguém sedentário, vai conviver bem com aquilo. Para ele, não. Para ele, não. Se eu tiro essa pessoa madura já da atividade física dele ali com seus 50 anos, ele com 65, ele é um cara sem motivação para nada. Então, manter essa habilidade física, manter o condicionamento, preservar a massa muscular dessa pessoa para que ela consiga envelhecer praticando o esporte que ela gosta, é fundamental. Então, se eu sou sedentário, eu tenho que continuar assim, para não gerar problema na frente. Seu caso é outro. Seu caso é diferente. Vamos individualizar aqui a abordagem. No treinamento, tem um termo que usa que chama treinamento cruzado. Que, assim, quem está no esporte está no risco e a questão da lesão, falar, se fizer não sei o que, não vai machucar. Não, a lesão ela tá ali o tempo todo, você trabalha no limite. E aí a gente chama treino cruzado, que é quando a pessoa lesiona alguma parte do corpo dela ali e impede dela fazer a atividade dela principal. Exemplo, eu sou nadador e machuquei o meu ombro. Isso não impede que ela possa continuar fazendo uma outra atividade. Talvez ela não vai conseguir fazer o nado do crawl, exemplo. Uhum. Mas ela faz perna, ela faz nado de peito. Então, assim, não existe motivo para a pessoa parar. Isso não existe. Maravilhoso, é isso. Eu fiz a minha cirurgia no joelho, eu tive um acidente, caí, rompi o ligamento do joelho. Menisco? Aí o menisco não, foi o ligamento cruzado anterior. Nossa. Aí rompi e aí cheguei no médico e falei, tá, o que eu posso fazer? Ele, não, calma. Eu falei, não, quero saber o que eu posso fazer, porque eu já vou começar. Parado. Aí ele falou, não, tem que esperar cicatrizar. Eu falei, beleza, é só isso? Ele falou, eu falei, então tá. Quando eu liberou, eu já entrei na água, assim, não movimentei o joelho, que ele falou que não era para movimentar. Mas eu tenho meu braço. Então, assim, quando você tiver como conseguir movimentar, você movimenta. Eu já tive médico porque eu tive um problema na cervical que ele falou, olha, você não pode fazer mais atividade em pá. Você vai andar de cadeira de roda, você vai fazer não sei o quê. Como Depois assim, disso mano? aí, que história foi eu comecei a fazer mais atividade ainda. Então, assim, é o que eu falei, o médico ele trabalha num nível de segurança ali, às vezes ele te coloca para você não ter o perigo. Então, a importância de você ter uma pessoa te acompanhando que te dê segurança, né? Uma pessoa que tenha experiência naquilo ali que ele está fazendo para você não se prejudicar. Então, não existe motivo, mesmo quando a pessoa está lesionada, para ela ficar parada. Não sou um médico, mas vou defender a área aqui no sentido de que você tem toda essa experiência, então o médico muitas vezes vai frear a pessoa para que ela não se prejudique. Isso. Mas ela buscar a orientação correta, ela vai continuar fazendo exercício sem gerar problema. Sim. Tu entrou na água, só que tu não forçou o teu joelho. Isso. Entendeu? Isso. Mas legal. Legal. Questão que o Gustavo falou de treinamento cruzado, isso vale para pessoas que não são desportistas ou atletas de rendimento. Aquilo que eu falei, uma pergunta que eu ouço muito assim, Luciana, como você consegue nessa idade, né, com a rotina que você tem, fazer tanto esporte? Gente, é por dois fatores. Primeiro é que eu não faço nenhum bem feito. Eu não sou expoente em nenhum deles. E tudo bem. Boa. É o pato. E tudo bem. E outra, porque eu faço vários exatamente por causa disso. É interessante, eu remei durante muito tempo, né? E teve uma época da vida que eu remava muito. Por conta disso, tive um probleminha no ombro. Tive que ficar um tempo sem remar. Eu comecei a correr porque eu tive que ficar sem remar. Comecei a correr, apaixonei pela corrida. Corrida é vida, gente. É o esporte mais democrático que existe. Quem corre faz qualquer coisa, porque aonde ele estiver, ele corre. Eu não consigo caminhar. Ele calça um tênis, ele corre. Eu dou uma caminhada Acabou. assim, eu já quero... O
O organismo já quer acelerar, é igual criança, né? É. Putz, verdade, né? Começa a caminhar e eu já quero correr daí. Sedentário, eu falo, cara, se segura pra não... Pra não dar B.O. Então, assim, eu comecei a correr porque eu não podia remar. Aí desenvolvi um amor incrível pela corrida. Aí corri demais, sem o condicionamento muscular que eu precisava, já estava com mais de 40 anos e sempre remando e fazendo atividade outdoor, sem dar aquela atenção específica para musculação. E condropatia patelar no joelho, lá vai eu. O ombro sarou porque eu parei de remar, mas comecei a correr, lá vem. Né? Gente, atleta na maturidade é administrar essas coisas aí, né? É gerenciar dores e lesões. Mas existe a possibilidade de, com esse treinamento cruzado que o Gustavo falou, de você gerenciar isso e se manter sempre ativo. Não há motivo para você ficar parado. É engraçado, porque quando depois de grande, eu lembro de reclamar com minha mãe, mãe, eu quis estudar música a vida inteira, nunca tinha tempo, nunca tive tempo para fazer uma aula de violão, tanto que eu nunca fiz uma aula de violão. Eu cheguei com 19 anos, eu tocava até os dedos sangrar porque eu queria ser músico profissional. Cheguei no ponto e eu falo, beleza, toco bem, mas nunca consegui fazer uma aula. Por quê? Esporte. Mãe, eu tô aqui todo lesionado, machuquei, já desloquei ombro, já desloquei perna, já me machuquei, o joelho tá... Por causa do esporte, se eu tivesse feito só que... Hoje, eu tava conversando com a minha esposa, cara, por mais que eu parei... Você sente falta. Eu sinto falta, mas eu sei que hoje eu não tô pior. Exato. Pelo tempo que eu fiz esporte. Que eu vejo, a minha esposa nunca foi uma pessoa muito ativa de esporte, tipo de treinar. Joga vôlei, faz isso, mas não de treinar, de fazer e tal. A musculatura dela... a musculatura das costas dela foi ficando fraca. Machucou... Deu um desgaste do disco de amortecedor lá. Ficou agora quase 3 meses na cama, ruim. Ficou ruim. Eu falo, amor, mas tu é bem mais leve que eu, tu... Não faz o mesmo esforço que eu, porque eu agora parei de trabalhar com filmagem e tudo mais, mas pô, tu carrega gimbal que é 3, 4 quilos, um evento de 8 horas, você chega no final do tempo, você não tá aguentando o peso das costas, tá ruim. E mesmo assim eu não travei do jeito que ela travou, eu falei assim, muitas vezes eu atribuo a isso, será que isso é por essa memória que eu fui desenvolvendo durante esse tempo, ou não, isso não tem nada a ver. Essa diferença, esse período que você treina, por mais que você fique parado, isso continua gerando algum benefício? Tipo, olha, posterga um pouco você entrar, tipo, dá uma postergada, por exemplo. A pessoa que nunca fez exercício, uma pessoa que treinou, ela tem uma diferença na... Existe a memória, a tal da memória muscular, né? Ela existe. Certamente uma pessoa, você pega duas pessoas que estão... eu tô comendo feito doido. Você pega duas pessoas que estão sedentários. Uma que já foi praticante de atividade física e desenvolveu um certo condicionamento físico com massa muscular. E outra que nunca fez nada. Os dois estão sedentários. E coloca eles, né, numa atividade, aquele que tem um histórico, né, de condicionamento físico vai chegar num desempenho mais rápido. Então, isso existe realmente. Entendi. Né? Agora, falando a respeito de musculação, né, especificamente, nessa questão às vezes a gente acaba a musculação sendo assim, ó, é algo que você precisa fazer para manter sua prática esportiva. Musculação é indispensável. No meu caso, que eu acho que é o caso de muita gente, né? Não, eu gosto de esporte, eu gosto de atividade física, mas eu já estou numa certa fase que ou eu aprendo a preservar, manter e otimizar a minha massa muscular, ou eu não vou envelhecer, correndo, pedalando, remando, jogando beach tênis, aquela pessoa fazendo tudo que eu gosto. Faz barulho quando tá parada. E aí acabou que por causa das lesões eu fui parar na musculação, né? O ortopedista, olha, ou você leva a musculação a sério, ou você não vai ser aquela pessoa de 60 anos fazendo tudo isso que você gosta de fazer. Então, assim, é uma necessidade, né? Assim, a preservação da massa muscular está relacionada, assim, com longevidade, né, com menos risco de doenças, qualidade de vida, tudo né? isso. Com tudo isso. Não se fala em longevidade saudável sem preservação de massa muscular, né? Assim, da melhor maneira possível. O músculo é a reserva de saúde da pessoa, né? Tanto que você pega uma pessoa que está acamada... E enquanto ela está com um tônus ali, ela ainda tem depois que ela perdeu tudo ali... a experiência que eu tive com idoso, né? Principalmente com relação a essa parte de massa muscular. Eles perdem muito
E a partir do momento que ele perde a força, é um exercício só que ele deixa de fazer, que seria levantar do sofá. A partir do momento que ele não consegue levantar do sofá, acabou a vida funcional dele. Porque aí ele não vai mais na pia, ele começa a ter dificuldade de ir no banheiro, ele começa a ter... Então, a partir do momento que ele não tem força de levantar do sofá, começa a ficar preocupante, assim. Então, se fosse falar assim, qual que é o exercício que todo mundo deveria fazer, que é o exercício que é mais funcional, que é o exercício... Se pudesse escolher um, eu ia falar que era agachar. Esse é o princípio. Agachar. Você conseguir ficar de cócoras, na verdade, que é o que muita gente não consegue hoje, que é uma coisa natural e básica e ancestral. Eu ficar de cócoras é sinal de saúde. Você pega uma pessoa idosa de cócoras, né? A gente vê isso aí muito pega um quilombola, né? numa aldeia, que eles têm essa movimentação. Eles ficam de cócoras fácil. E são pessoas que normalmente fazem muitas tarefas durante o dia. E a longevidade não tem... Hoje a medicina ela consegue deixar a pessoa longeva com relação à medicação. Né? Mas a questão da funcionalidade dela, o que vai fazer é a parte muscular, é a parte funcional. E não tem como a pessoa ter músculo se ela não vai ter músculo se ela não se movimenta. Então, o movimento tem relação direta com a parte muscular. Mesmo a gente estava falando de hormônio mais cedo, se ela toma hormônio, mas se ela não estimula, ela também não vai ter aquela massa muscular. Então, assim, é muito importante isso que a Luciana falou, do exercício resistido, que a gente chama. A musculação é um tipo de exercício resistido, né? Existem vários tipos de exercício resistido. Então, para a saúde, é muito importante para a longevidade também. Legal. Cara, vamos lá. Eu quero... Até agora eu apanhei. Que hora que vocês vão começar a me animar? E aí? Podemos marcar a primeira aula de beach tênis? Já tem convite. Não pode, não pode registrar também, isso. Tá convidado. Não pode registrar. Vamos começar a nadar, correr. Não, mas vocês não. Eu quero. Até o final da conversa vocês falaram que me animar. Isso eu apanhei pra caramba, mano. Que hora que vocês vão começar a me animar? Então, pra te animar, eu quero te dizer o seguinte, que se você começar amanhã, e diz que quando a gente toma uma decisão, né, você vai sair daqui no mínimo com uma decisão. O meu corpo já tá me xingando faz horas. Tá você tem que dar o primeiro passo nas primeiras 24 horas. Tá te xingando, sabia? O meu. Amanhã cedo. Então, a gente vai sair daqui, dentro dessas primeiras 24 horas, você já tem que dar o primeiro passo. Vamos lá fazer natação com o Gustavo, vamos... que eu vou... já tô aqui, já dei o primeiro passo. E depois, mantenha isso por 21 dias, com a maior frequência possível. Aquela história que a gente conversou, talvez diminuir a intensidade, para não acontecer o que aconteceu com o Lucas, que chegou lá, eu sou filho de nadador, eu sou nadador, nadou ali seus 800 mil metros, cansou, largou. Entendeu? Então comece menos e repita. Animei agora. Obrigado. Repita. Persevere. Eu precisava para animar. Agora uma pergunta legal que a gente... né, na infância lá a gente brincava muito e tal, eu falava, né, sobre a piada em si não vem em questão, né, mas a gente falava assim, o músculo que não é utilizado, ele atrofia, né, ele vai ser atrofiado. E aí isso é muito correto. Atrofia por desuso, né, que a gente fala. Confere, né? Sim, você já engessou seu braço? Verdade, já. Quando você tira o gesso, tu não consegue... você parou de movimentar, ele ficou engessado. Inclusive o nosso pé... a gente sempre fala para a pessoa o máximo que ela puder ficar descalço, corredor principalmente, o máximo que ele puder ficar descalço, porque a gente está engessando, o tênis engessa o pé. E ali tem um monte de músculo. Eu quero deixar um recado muito sério aqui para minha mulher e para todo mundo que me enche o saco de eu trabalhar quase que descalço e de chinelo todo dia. Descalço. Recomendação. Pelo menos nessa parte. Isso eu tô fazendo. Tô ficando descalço. Qual que é a sua atividade física? Andar descalço. Atrofia por desuso, né? Então, essas pessoas que ficam acamadas também, por que elas perdem massa muscular? Atrofia por desuso. O astronauta, por que ele perde? Atrofia por desuso. Então, quando a gente para de movimentar, a gente perde. Né? Isso aí não é... É uma coisa bem exata, assim. Entendido. Não é uma... É fatiga, é um fato. É um fato. Legal, e assim, o triste que eu acho dessa situação, a gente está falando aí, já entramos na questão da sarcopenia, né? A sarcopenia... Ô, gente, traduz aí que eu sou a sarcopenia leigo. Eu já sabe. Tipo assim, o Gustavo está falando sobre sarcopenia, que é a perda progressiva da massa muscular.
né? Isso é algo inerente ao processo de envelhecimento. Se acentua após os 50 anos de idade, né? Por uma série de fatores. Primeiro porque uma pessoa nessa idade já fica mais... Você tende a ficar diminui o ritmo, tende a diminuir a atividade física. E outra pelo declínio hormonal que é inerente da idade, né? Da testosterona, do estrógeno. Então, e tudo isso tem uma importância muito grande. Só que às vezes a pessoa só vai perceber o quanto ela está sarcopênica, quanto ela está sem massa muscular, talvez numa condição clínica difícil de reverter. Eu internei, tive um acidente, quebrei aqui o fêmur e tal, internei, fiquei ali não sei quantos dias acamado. Uma pessoa que não tem a preservação dessa massa muscular, para ela levantar da cama e voltar a andar, é muito mais difícil. Então, assim, essa perda de massa muscular, essa perda de função, às vezes a pessoa só vai perceber a condição que ela está naquele momento que ela mais precisa. É aquele paciente que demora mais para sair do respirador quando interna na UTI. Ou é aquele paciente que teve alta da UTI, mas não sai andando. Entendeu? Aquele paciente que vai para casa e ainda fica muito tempo. E talvez era alguém que tomava banho sozinho, sentava, levantava. E agora é alguém que precisa de um cuidador. Então, assim, você imagina a importância disso. Né? É por isso, assim, que eu sempre digo, a atividade física, como se diz, cuidar da sua massa muscular não é estética. É longevidade, é qualidade de vida na velhice. Só que você vai ter que fazer isso agora. Você tem que fazer isso agora. Exatamente. Quando você estiver lá naquela condição, não vai ter a sombra da árvore. Exatamente. Você está entendendo? Então, isso é importantíssimo. É importantíssimo. Cara, que... Eu vi esses dias, eu não sei se é um fato ou se era uma brincadeira, mas vi por cima assim, era num site, numa brincadeira, mas eu não sei se era real, se era um fato, que o padre Marcelo Rossi passou por tudo que ele passou, né? E agora ele tá grandão. Mano, o bicho tá um armário, tu já viu? É verdade isso? Tu tá doido. Então tá, mas qual que é a questão ali? Aquilo ele entrou na atividade braba e... Aquilo é o quê? Aquilo é hormônio. O que é? Como é que é? Eu não conheço nem a patologia que levou ele a adoecimento, né? A gente sabe que ele teve um problema e sofreu demais com esse processo de sarcopenia e ficou acamado e tal, mas realmente, assim, eu não saberia avaliar essa situação aí, nem essa transição que ele fez. Olhando de longe, como telespectadora, não como médico, eu só acho que ele está mais saudável agora de quando ele estava sarcopênico, sem conseguir nem se movimentar. Foi depressão, se eu não me engano. Mas assim, é interessante. Quando a gente vê alguém buscando um estilo de vida mais saudável, né? Às vezes, a pessoa quando ela está nesse caminho, ela muda muita coisa. Ela muda os hábitos, ela muda o jeito de comer, ela muda o jeito as atividades, ela muda o ambiente social. Ela não vai ser mais daquele grupo de amigos ali que só come e bebe. Não, ela vai talvez ter um novo grupo de amigos que no final de semana faz uma corrida, vai jogar um beach tênis, vai fazer alguma coisa. O beach tênis não sai da história. Só que é interessante. Não tem como, gente. É mais forte que eu. Mas assim, é interessante. Quando a pessoa está nesse processo, existe um julgamento. Assim, nossa, mas agora só tá tomando suplemento. Mas agora tá você levando tá tomando a essas marmitinha. coisas. Agora é o cara da marmitinha. E na época que ele só bebia cerveja, tava tudo ok. E ficava sedentário. É pra geral, né? Então, assim, tem muito isso. Mas o que ele fez? Gente, ele fez uma série de coisas. Né? O fato se ele não tivesse feito tudo isso, como que ele estaria hoje? Mas é mais fácil pro sedentário apontar para você e falar e tirar sarro e brigar contigo do que ele sair dali, não é? Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu acompanho muitas pessoas que estão nesse processo de mudança de estilo de vida, de buscar uma melhor composição corporal, um melhor condicionamento físico, um melhor estilo de vida. Quando você muda seu estilo de vida, você muda seu ambiente também. Talvez até suas amizades. Isso vale para muita coisa, né? Mas eu sempre digo uma coisa para essas pessoas. A maioria dos seus críticos gostariam de ter a sua coragem, a sua determinação, viu? Uau. Então, continua. Show. Daqui um ano você conversa com eles. Fala, volta daqui um ano. Show. Porque em um ano você muda. Você muda seu estilo de vida, você muda sua composição corporal, você muda seu ambiente e sua saúde.
Em 5 anos, então, é outro rumo que você dá. E eu sempre digo, quando uma pessoa muda, ainda mais quando ele é pai ou mãe, a família muda. Ele influencia em geral. A família muda. Os filhos aprendem Quando eu atendia pediatria, ainda atendia consultório de pediatria, a queixa que eu mais escutava no consultório, isso é da rotina de todo pediatra. Doutora, meu filho não come direito, né? Só que comer é tradição, comer é cultura. Você aprende a comer vendo seus pais comendo. Você aprende, talvez, o estilo de vida ativo vendo seus pais ativos. Né? Então... Cara, isso é engraçado. Por exemplo, eu não sou o maior fã de arroz e feijão. Hoje, gente, tem uma coisa que é feijão, eu acho que eu fiz, sei lá, eu tenho 2 anos de casado, talvez tenha feito uma vez. Eu não, cara, não gosto. Mas, mano, uma farofinha de ovo. Um arroz com ovo. Mas papai pode ter um banquete na mesa. Pode, cara, tem de tudo. Ele para, ele senta assim, ele olha pra minha mãe. Só faltou uma coisinha. Faltou aquele ovo frito. Faltou E aí ele vai lá, levanta, ou a minha mãe levanta, faz, frita um ovo pra ele. De repente acostumou. Aprendeu. Então, principalmente quando era moleque, era muito normal. Não moleque, bora lá. Moleque, ensino médio, depois quando vai pra faculdade, minha mãe, gente, cada um se vira hoje. Mano, você ainda é moleque. Exatamente. Também acho. Eu falo assim, cara, cada um se vira. Era uma farofa de ovo, como 2 ovos cozidos. E nessa brincadeira eu acabei desregulando muito. Tanto que hoje, depois que eu casei, eu aprendi a comer legume. Salada ainda tá no processo. Gente, e alface tem uma textura estranha. Mas cebola salada é uma delícia, velho. Cebola, picles, é bom demais. Mas o alface e o tomate ainda tem. Mas é engraçado, a gente vê os nossos pais e acaba que aquilo ali vai... Hábito alimentar é cultural. É algo assim, a cultura alimentar da família. É tão interessante que você pega um idoso de 70 anos ali, se ele for preparar o alimento dele, provavelmente ele vai preparar, às vezes sozinho em casa num domingo, parecido com o que o pai e a mãe preparavam. Então, existe a cultura alimentar familiar. Né? A gente tem que lembrar disso. Né? Quando a gente vai fazer supermercado para nossa casa, quando a gente senta para comer na frente de um filho, para beber na frente de um filho, quando a gente faz o prato do filho, mas principalmente quando eu faço o meu prato. Entendeu? Aquilo ali é difundido. O exemplo ensina mais do que... Com certeza. De repente tudo, né? Eu tô com um filho, tá com 1 ano e 8 meses, o Deuel. Cara, tudo, velho. Tudo. Acho surreal que eu brinco muito com ele, eu danço muito com ele, a gente louva muito em casa. E aí agora ele tá com um negócio de querer pular, só que ele não pula, né? Ele só tira o calcanhar do chão assim, ele acha sensacional, cara. E é o repetir, né? Ele só tá repetindo o que a gente tá fazendo em casa. Aprendem pela imitação, né? Isso aí é o começo do desenvolvimento, é imitando mesmo. É verdade. Até o movimento também, ele vai, olha, vê como que faz. Tanto que você pega uma criança, quem tem irmão, o professorzinho dele é o irmão mais velho. Eu tenho 2 filhos e, tipo, o que um faz, você vê que o segundo ele desenvolve principalmente a parte rápido. motora mais rápido. O segundo filho sempre porque ele tem um professorzinho ali que está ensinando para ele o tempo todo ali. Então eles aprendem muito pela imitação, né? A criança em si aprende mais olhando do que você falando. Né? E isso aí vai para qualquer outra coisa. Você foi falando sobre obesidade e isso veio na minha cabeça assim, sabe? Não... E nessa questão de alimentação, né, a gente falando que comer é tradição, né, familiar, dificilmente alguém muda uma tradição porque alguém está falando para ele fazer diferente. É por isso que o trabalho do nutricionista e do médico é muito difícil. Tá doido, é difícil. E às vezes a gente vê os pais querendo terceirizar essa responsabilidade. Terceirizar a influência materna e paterna não tem como. Pode ser o médico melhor que for, pode ser o nutricionista melhor que for. A sua influência na formação cultural alimentar do seu filho não dá para terceirizar. Agora, eu vou concluir com 2 coisas. Eu vi que, temos uma pediatra, tem um cara que curte pra caramba essa questão com a criançada de... tem o esquema lá na frente, como é que é o nome? Escola de Parece um aventura, arborismo ali, né? Galera ali anda, pé no chão e tudo. Cara, qual idade... Para começar com o meu guri, por exemplo, beleza, tem a brincadeira de criança, mas qual a idade de eu falar assim, cara, vou matricular ele numa escolinha de natação, numa escolinha de futebol? Qual a idade, assim, seria o recomendado, mais ou menos, eu colocar ele? A natação, a gente já teve crianças com 4 meses, cara, mas o normal é a partir dos 6 meses. Aí eu falo assim, o que a criança vai nadar com 6 meses? Não.
mas ela vai aprender principalmente a não entrar, ela já começa a receber comando que ela não deve entrar na piscina sem autorização. Então, depois quando ela começa a ficar com tônus, sentadinha, a gente vê as crianças, elas só entram se tiver um comando. Né? Acho que isso aí é o principal. Que massa, cara. Porque o que eles aprendem surreal, é segurança aquática, né? Prevenção de acidente. Depois ela começa a ter noção, um bebezinho, ele já tem noção de segurar na borda. Então, se acontecer dele cair, é tudo voltado para a segurança aquática, né? O ensino. Ele consegue segurar, né? Na água, um bebê de 4 meses tem mais facilidade de se movimentar do que no solo, então ele fica mais solto. Isso ajuda a então, musculatura? normalmente a criança ou não? Ajuda demais a musculatura, porque ali no ambiente, vamos falar, no solo, ele ainda tem uma dificuldade ali de se movimentar. Então é uma atividade que é relaxante, né? Ajuda, igual eu falei, o médico fala que é ruim para gripe e tudo, mas na natação a parte de secreção da criança libera muito. Então limpa ali as vias aéreas. Então, assim, a partir dos 4 meses a gente já... eu coloquei meu filho já na piscina antes disso aí. Mas em um espaço que tem outras crianças, normalmente o recomendável é a partir dos 6 meses. Agora, atividades de solo, o recomendado normalmente quando a criança começa a ficar em pezinha. A partir de 1 ano, né? Que é recomendada uma atividade. Que bacana. Então, aí eu acho que vai muito do que assim, a criança gosta ali. Qualquer atividade eu acho que é interessante para a criança. Ela vai socializar, ela vai se movimentar. É que a natação ele tem esse caráter que não é só um exercício, não é só um esporte. Vai muito né? além disso, é a questão né? da segurança aquática. Infelizmente, hoje, inclusive aqui no Tocantins, a gente tem muito caso de afogamento. É a maior causa de morte de crianças relacionada no Brasil, né, é relacionado à questão de afogamento. Então, tem pai que às vezes, eu vou cercar a minha piscina. Já vi isso muito. E a gente vê que mesmo cercando a piscina, a criança é curiosa, né? Passa então, pela assim, grade, pula, vai dar um jeito. A criança é uma escaladora, né? Então, é muito mais simples você, às vezes, educar a criança para ela não entrar. E a criança ela ganha autonomia de nadar sozinha, uma criança que fez a natação desde o começo. Esse é o máximo, né, para criança. A partir de 1 ano e meio. Mal tá andando e ela já consegue entrar na piscina, deslocar sozinha. Ela segura, ela sai. Então, assim, é um alívio pro pai também saber que ele tá ali e a criança dele tá segura. Cara, que bacana. Lá na EGB vocês estão pegando a partir dessa faixa etária? Normalmente 6 meses. Assim. 6 meses? Quiser fazer seu pitch, aquela é a câmera. Se você tem um filho... né, obrigado, foi ótimo. Não, mas fica o convite, né? Igual eu falei, a natação, essa modalidade, além de ser um esporte, né, tem essa questão da segurança aquática, é uma modalidade que é muito útil quando a gente pensa aí na saúde dos nossos filhos. Não, vai ser, cara, sensacional. E, gente, esse papo tá ótimo. O nosso tampo... Eita... Nossa, filho de fonoaudióloga gaguejando. Depois que eu trabalhei na Maple, mano, pronto, eu virei gago dali pra frente, sem zoeira. Antes eu não gaguejava, mas vai entender. Pessoal, é isso, chegamos no... Vamos caminhar pro fim, porque senão vai passar aqui a tarde inteira, porque cara, dá pra gente conversar. É um mar de informação. Só de beach tênis dá pra falar mais umas 2 horas. Tranquilamente. De beach tênis tem que trazer a luva de boxe, porque o bagulho... Mas, pessoal, muito obrigado por estar aqui acompanhando a gente. Muito obrigado, tia Luciana, doutora Luciana. Muito obrigado também ao Gustavão. Gustavão, cara, muito obrigado. Sinta-se sempre à vontade para estar aqui. A gente vai ainda entrar em contato para a gente conversar. Tiveram alguns assuntos que eu quero saber, principalmente a tua história, do que tu falou, de que tu quase ficou de cadeira de roda. Eu tô muito curioso para saber. Então, se tu quer que ele volta, deixa aqui embaixo em algum lugar aqui nos comentários. Vamos lá. Aproveita, curte, se inscreve, compartilha. E eu esqueci alguma coisa? Não, é isso aí. Eu sou o Paulo, esse aqui é o Lucas e esse foi o AutoCast. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.